lidando com os enfrentamentos, preparando gente crente forte. Fala aí comigo, preparando crente forte. Amém? Lidando com os enfrentamentos. Como que você vai lidar com os enfrentamentos durante este ano de 2023? O que você tem que fazer? Você vai lidar com os enfrentamentos. O que você precisa fazer? Vai entender algumas coisas aqui. Então Deus vai falar ao seu coração. Eu quero ler aqui o texto agora. Eu vou ler o texto por completo. Depois eu vou focar em alguns versículos. E aí quando eu pedir, vocês tiram o banner, colocam o versículo. Eu trabalho em cima do versículo, volto o banner. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Eu falei dessa palavra em Piracicaba. Estive na igreja do nosso presidente e foi uma grande bênção lá. Tocou muito no coração das pessoas que estavam lá, das pessoas que... mais de 1.500 pessoas assistindo pela internet. Foi uma grande bênção. E tive a honra da primeira dama, a pastora Bianca, ela falar, João, aquela palavra falou muito comigo. Eu assisti aquele culto e peguei essa palavra e preguei na igreja em Minas Gerais também. É o que você vai ouvir aqui nessa noite. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, estou usando uma versão aqui: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Fala comigo: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Diga outra vez, fala: o Senhor é a minha bandeira. Todas as vezes que os exércitos vão para as batalhas, eles se identificam por uma bandeira. E você faz parte do exército do Senhor, e a sua bandeira diga Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Outra vez diga Jeová Nissi. Fala: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Olha só esse cenário aqui um pouquinho. Israel, a nação, o povo do Senhor, havia acabado de sair do Egito. Por mais de 400 anos esse povo vivia escravo, e aquela geração foi a geração que Deus escolheu para trazê-los e libertá-los do Egito, aquela geração específica. E diz a palavra que assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, o primeiro problema que surge no caminho deles é a falta de água. Na falta de água, o povo se levantou e começou a murmurar contra Moisés, achando que fossem morrer de sede, porque estavam no deserto e não havia água naquele lugar. Então houve uma grande contenda. Aquele lugar se chamava o deserto de Refidim. Eles contenderam contra Moisés por causa da falta de água naquele lugar.
E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor então disse para Moisés: pegue a vara que você tem. Moisés andava com um cajado, algo semelhante a isto. E ele disse para Moisés: pegue essa vara que você tem e toca com ela na rocha. Quando Moisés toca naquela rocha, começa a jorrar água sobre aquele lugar. E a água jorrando sobre aquele lugar, o povo pôde beber daquela água. Mas terminando esse problema com a água, onde eles entraram em contenda, porque muita gente se espelha em você. Mas quando você, por algum motivo na sua história, falhar, quando você não conseguir resolver problemas, as pessoas que se espelham em você às vezes estremecem um pouco. Foi o que aconteceu. Quando os problemas surgem, que não tem água, eles se levantam contra Moisés. E você imagina um homem que está com um problema financeiro dentro de casa. Se ele não tem uma esposa sábia dentro de casa, assim que o problema financeiro surge, ela se levanta contra ele e começa a criar briga e confusão. E briga por causa de problemas que às vezes ele não conseguiu resolver naquele mês, e vice-versa. E às vezes a esposa também, a mãe, às vezes o filho se levanta porque a mãe não conseguiu resolver o que ele queria. Então, você precisa entender isso, faz parte da vida. Às vezes você não vai ter solução para tudo, e naquela hora, às vezes as pessoas que você imagina que precisam te dar o apoio, às vezes elas vão te criticar. E foi o que eles fizeram com Moisés, criaram uma confusão com ele, criaram uma confusão. E você, na sabedoria do Senhor, precisa entender que há tempo para tudo. Então, quando a solução não aparecer na hora, não passe a murmurar quanto murmurar o povo de Israel. Não quebra o pau, não faça confusão dentro de casa, não comece a discutir, não se precipite em decisões. Acalma um pouquinho, acalma. Deus tem solução para tudo, amém? Amém? Mas depois que termina isso, diz a Bíblia aqui: Amaleque se levanta contra Israel no deserto de Refidim. O povo de Amaleque, os amalequitas, era um povo extremamente treinado em guerras. Agora você pergunta: o que foi que Israel fez para que eles se levantassem contra Israel? Nada, absolutamente não tinham feito nada que justificasse aquela confusão. Às vezes as pessoas vão se levantar contra você aqui durante o ano 2023, lá no seu trabalho, do nada, às vezes um espírito de inveja vai entrar no coração de alguém, e do nada a pessoa vai começar a caçar confusão com você. Você vai falar: mas o que foi que eu fiz? Você não vai entender. Israel não tinha feito nada, mas de repente Amaleque se levanta. Amaleque se levanta para fazer guerra contra Israel. O grande problema aqui, irmãos, Israel não estava preparado. Israel não tinha experiência nenhuma de guerra. Você imagina que o povo havia ficado como escravo no Egito. Qual era a experiência desse povo? Eles não tinham experiência nenhuma de deserto. Eles saíram do Egito pela fé, para caminhar sob a liderança de Moisés. Moisés tinha experiência de deserto. Deus permitiu que Moisés ficasse 40 anos no deserto, adquirindo experiência para poder levar o povo. Às vezes você não entende que coisas que Deus te permite acontecer na sua vida é para te fazer ter experiências para você vencer lá na frente. Moisés havia ficado 40 anos no deserto, treinando no deserto, conhecendo os perigos do deserto, conhecendo as serpentes, os escorpiões do deserto, para poder levar o povo. E o que diz a palavra aqui, irmãos? Amaleque era um povo guerreiro. Os amalequitas eram um povo treinado em guerras, muito treinado, mas o povo de Israel não era. Aqui que a gente aprende aqui uma coisa: quem é de nós que está preparado para batalhas da vida aqui? Quem é que
parte para uma oração, uma campanha de oração, se não tiver luta. Se o casamento não estiver desabando, casamento começou a desabar, a pessoa corre para a igreja porque foi motivada por uma luta. O filho está com problema, está entregue às drogas, e isso é uma motivação. A pessoa na hora, nós não temos sala de crianças hoje aqui? Puxa vida. A pessoa na hora, ela começa uma campanha de jejum, mas não jejuou antes. Você entende o que eu estou te falando? Você entende que nós, às vezes, não temos preparo nenhum para as batalhas da vida? Não estamos preparados. Por quê? Porque só nos preparamos no meio da luta. Quando a luta surge, aí você começa a jejuar. Quando surge o problema, aí você começa a ir para a igreja, fazer campanha. Mas o certo não é você se preparar antes. Esse não seria o correto, você se preparar antes, você se fortalecer antes, até em tempo que as coisas estão bem para você. Você não pode esperar a coisa ficar ruim para você se preparar, porque no meio da luta, quando tudo está desabando, e você então vai tentar se fortalecer, você vai ter que tentar se fortalecer lidando com a luta ao mesmo tempo. Isso vai te afetar severamente. Mas nós temos que, pelo correto, estarmos preparados antes da luta chegar. Estamos fortalecidos antes da luta chegar. As pessoas só jejuam, só oram quando surgem os problemas. Quando, por exemplo, cai alguma enfermidade, alguma coisa, aí vamos fazer campanha, vamos fazer vigília, faz tantos dias de jejum, mas nós temos que aprender pela palavra do Senhor, uma palavra muito forte. Primeira coisa sobre lutas que você precisa entender, sobre enfrentamentos, guarda no seu coração. Jesus disse: no mundo tereis o quê? O quê? Aflições. O mundo é um lugar de aflição. De todo tipo, você precisa entender isso. Você vai viver o ano 2023 em vitória? Vai. Mas entenda que o ano 2023 também é um ano de enfrentamentos, em todas as áreas, e a gente precisa entender que o mundo é cercado de aflições. Jesus diz: no mundo você terá aflição. Não é porque você veio para a igreja que você vai ficar isento de enfrentamentos. Você está aqui ouvindo essa palavra para você aprender como enfrentar esses problemas. De que maneira? A primeira coisa que eu quero te falar: antes do problema surgir, se fortaleça no Senhor. Porque a maioria das nossas guerras aqui na terra, elas têm origem no mundo espiritual. 90% das batalhas que nós enfrentamos tem origem no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 10, o 11 e o 12, e o 10 diz assim: no demais, irmãos, se fortaleça no Senhor, pega força em Deus, amém? Fala para a bênção que está do seu lado, fala assim: pega força em Deus, e na força do seu poder. Você vai precisar de poder para vencer batalhas, amém? Você vai precisar de poder para vencer batalhas. Você vai precisar de poder. Não entre em 2023 com a cara descarada, com o peito aberto, sem um revestimento de poder. O versículo 11 diz o que lá? Se revista de toda o que? A armadura de Deus, para você poder ficar firme contra o que? Astutas ciladas do diabo. Então você vai precisar estar forte. Antes, mas tudo está bem. Não espere ficar mal. Se fortaleça antes. Você tem que estar preparado. Você não pode estar como o exército de Israel, lidando com os amalequitas, povo treinado, e o povo amalequita era ruim. Era um povo ruim como o diabo é ruim. Era um povo terrível. E tinha treinamento de guerra. Israel não tinha preparo. Então você precisa entender
que já que você sabe que 90% das nossas batalhas, elas têm origem no mundo espiritual, você tem que se fortalecer no mundo espiritual, fortalecer no Senhor, ser revestido de toda a armadura. Olha o versículo 12, porque não temos que lutar, o quê? Contra o quê? Ou sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e legiões espirituais da maldade. Aonde que nós temos que ter a nossa luta? Aonde que é, gente? Nos lugares o quê? Olha lá, nos lugares celestiais. O que significa nos lugares celestiais? É no mundo espiritual. E como é que você se fortalece nisso? Meu irmão, não tem outra forma, jejum e oração. Não existe outra forma. O jejum não te torna melhor do que ninguém, mas te faz ser mais forte espiritualmente. Você vai ter que jejuar este ano, amém? Vai ter que consagrar jejum, mas não é consagrar o jejum porque a luta chegou, porque a enfermidade chegou, mas você vai consagrar jejum para a enfermidade não chegar. Você está entendendo? Você vai consagrar jejum para a luta ser desviada da sua vida. Você vai se revestir da armadura de Deus. Vai se revestir, vai se tornar um crente forte. Não um crente mimimi. Não um crente fraco. Não um crente debilitado. Um crente que só está na igreja porque você precisa de uma bênção. Se você não entender isso, se você é daqueles que só vem na igreja porque você está passando por uma luta, precisa de uma bênção, você se torna fraco. E a Bíblia diz que você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que ter força de Deus em você. Você tem que ter a força do Espírito Santo, do poder de Deus. Por quê? Porque você vai precisar disso para vencer as batalhas. E muitas vezes esse seu fortalecimento vai desviar de você essas lutas. Vai desviar, porque você vai se tornar fogo puro. Amém? Vai se tornar cheio do poder de Deus. E o que nós aprendemos? Ele diz, se reviste da armadura de Deus. Eu só quero falar da primeira parte da armadura, para você guardar uma coisa, porque domingo que vem tem batismo. A primeira parte da armadura chama-se, fala comigo, capacete da salvação. Ninguém está preparado para lutar contra o inimigo sem a salvação. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é um problema sério. A Bíblia relata o exemplo, olha só, 7 rapazes, olha a quantidade, não era pequena, 7 rapazes, o pai deles era sacerdote, mas qual era a ligação desses rapazes com Deus? Nenhuma. Não é porque a sua mãe é uma mulher de oração que tudo está garantido. Você tem que ser, você tem que se tornar. E a Bíblia diz que esses 7 rapazes foram expulsar o demônio de uma pessoa possessa. E o que aconteceu? Eles disseram para o demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele agora. E o demônio olhou para eles e obedeceu? Fala comigo, não obedeceu. Sabe por quê? Porque eles não tinham autoridade de filho de Deus. Não adianta a pessoa na casa dela falar, o sangue de Jesus tem poder. Abra no Salmo 91, vamos ler o Salmo 91. O sangue de Jesus tem poder, que é o que a maioria sabe falar. Você tem que se tornar filho. Você precisa entender que Satanás só reconhece autoridade em filhos de Deus. Amém? Autoridade em filhos de Deus. Quando você se torna filho, você levanta a sua mão com autoridade e o inimigo não resiste, porque quem está em você é maior do que ele, é Jesus que está em você. É ele que está em você. Por isso essa autoridade. Então, para você estar preparado para essa batalha, meu querido, para esse preparo, você tem que estar revestido do poder de Deus. Não vai enfrentar um ano de 2023 como você enfrentou os outros anos. Este ano, eu decidi jejuar os 31 dias de janeiro. Não me torna melhor do que você. Não me torna melhor do que você. Mas eu decidi isso no meu coração, porque eu falei, eu preciso de força total.
Eu preciso de mais unção, de mais poder. Decidi orar 3 vezes ao dia, 6 da manhã. O meu celular desperta antes, meio-dia. O meu celular desperta antes, 6 da tarde. O meu celular desperta antes. Eu paro esses 3 períodos orando como Daniel também orava 3 vezes ao dia, como Davi também orava, está na palavra. Por que eu decidi isso? Porque eu preciso me fortalecer. Aí você fala, você para orar todo dia? Sim, onde eu estiver. Onde eu estiver. Paro, entro num banheiro. Se estou dentro do carro, eu oro dentro do carro. Mas eu paro, eu tenho que parar. É o meu compromisso, eu estou orando. Porque eu preciso estar revestido. Eu não estou te contando isso, querido, para aplauso da sua parte. Mas eu te conto para te fortalecer. Para você entender como é que a gente se prepara para a vida. Você não pode ser inocente e achar que o teu inimigo está de braços cruzados contra você. Você não pode ser inocente e achar que o inimigo chamado Amaleque, que na verdade hoje é Satanás, que pode se levantar e fazer levantes contra a sua vida, que ele está de braços cruzados, que está deixando você correr solto. Não, pode ter um levante lá na frente, mas se você estiver revestido do poder de Deus, você vai bater o pé e o teu inimigo vai cair por terra. Olha lá, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Olha o 9 agora. Aí você vai manter o 9 aí. Pelo que disse Moisés a Josué. Fala comigo, escolhe homens. Outra vez, escolhe homens. Deixa o versículo aí. Não dá para fazer guerra com gente que é infantil. Sabia que não dá para pôr cargo de igreja na mão de gente infantil? Gente infantil só dá trabalho. Você não vai conseguir fazer batalha com meninos. Por isso que Moisés disse para Josué, escolhe homem. Escolhe homens. Homem que significa gente adulta. O problema não está na idade, está na mentalidade. Fala comigo, o problema não está na idade, está na mentalidade. Porque tem menino que é maduro, mas tem adulto que é menino, que ainda não cresceu, que ainda é cheio de imaturidade, infantilidade, não está encarando a vida correta. Fala para a irmã, casa com um menino para você ver o trabalho que você vai ter. Agora casa com um homem, você vai ver a honra que você vai ter. Casa com uma menina, você vai ver, irmão, a dor de cabeça, a encrenca. Mas casa com uma mulher, que você vai ver o que é que Deus vai fazer de honra na sua vida. Não dá para enfrentar. Por isso que Moisés disse a Josué, escolhe homens. Fala comigo, para a batalha tem que ser homem. Fala, tem que ser mulher. Não dá para brincar. Tem crente que é menino demais, gente. Tem crente que é muito menino. Você está falando, se ofende por qualquer palavra que escuta na igreja. Me machucou, me magoou, não volto mais. Deixa de ser criança. Para com isso. O irmão do meu lado não deu a paz para mim. Aí eu cheguei na igreja, ninguém deu a paz para mim. Para com essa infantilidade da sua vida. A guerra se faz com gente de maturidade, com gente adulta. Escolhe, Josué, homens. Você não consegue fazer batalha. Eu fico, irmãos, às vezes surtado quando coloco um cargo na mão de uma pessoa que é menino na fé, que é menino infantil, larga tudo, vou embora, menino, sem juízo, menina, porque não aprendeu ainda a aguentar o arroxo. Qualquer tranco que dá já balança, já larga tudo. Eu estou falando com meninos ou estou falando com homens e mulheres aqui? Eu estou falando com meninos ou com homens e mulheres nesse lugar? Estou falando com homens e mulheres, amém? Escolhe homens. Segundo, no versículo aqui, sai, peleja contra Amaleque. Sabe, irmão, lutas da vida precisam ser enfrentadas. A gente não se encolhe num quarto para tomar antidepressivo. A gente não vai escolher
A partir de hoje eu vou ficar barbudo, vou sair para a pista para andar. Eu vou virar andarilho, eu vou ficar num quarto tomando antidepressivo, porque o desemprego chegou, porque não consegui pagar as contas. Ei, meu irmão, minha irmã, tem gente dentro da sua casa de olho em você. Não contamine eles com o espírito derrotado. Sai e peleja, levanta a tua cabeça e enfrenta Amaleque. Para de fugir dessa questão que você vem fugindo há muito tempo. Enfrenta esse problema. Aí vai, tem um problema com obesidade. Há quantos anos está enfrentando na sua vida? Você não enfrentou isso por quê até agora? O que é que está fazendo você fugir? Todos os anos você faz promessas, você faz acordo, você faz pacto, você faz propósito, mas o que te faz fugir disso? Esse vício, problemas financeiros. É hora de você se levantar. Diga para o teu irmão, você precisa se levantar e pelejar contra Amaleque. Fala atitude, irmão. A atitude faz a diferença. Deus está esperando que os homens e mulheres que estão aqui, que eu já disse que eu não estou falando com o menino, eles se levantem. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Então se levante e tome atitude para mudar a sua vida esse ano, meu irmão. Se levante com fé. Muda a sua história. Sai e peleja, parte para cima. Enfrenta isso e diga: eu vou vencer este ano esse problema. Eu vou vencer, vou tomar providência, eu vou resolver essa causa. Deus está chamando você para você sair e pelejar. Não para você se esconder, não para você correr, mas para você sair e pelejar. Sai, irmão, sai e peleja, porque Deus está contigo. Continuando o versículo, Moisés disse, fala comigo, amanhã eu estarei no comidoteiro, lá no monte. Fala comigo, amanhã. Outra vez, amanhã. Mas os amalequitas estão presentes agora. Mas tem coisas que Deus só vai resolver amanhã. Não adianta você se precipitar. Não adianta você perder o seu sono. Você imagina se Moisés fosse pressionado, porque tinha que resolver na hora. Tem coisas que não serão resolvidas na hora. Não é porque Deus não está fazendo, não é porque Deus não está trabalhando. Eu fico imaginando aqui de uma mensagem que eu já preguei aqui, quando Daniel começou a orar em busca de uma revelação, em busca de uma resposta. Quando ele começou a orar, ele também começou junto uma consagração, um jejum. Esse jejum, ele não estabeleceu que seriam 21 dias. Daniel não disse nunca vai ser 21 dias, mas ele jejuou até vencer. Fala comigo, ele jejuou. Fala, ele orou até vencer. Amém? E olha, quando Daniel começou a jejuar e orar, depois de 21 dias, fala comigo, depois de 21 dias, fala, o anjo apareceu. Mas olha que incrível, irmãos, guarda isso que eu vou te falar agora. Quando o anjo apareceu, depois de 21 dias, sabe o que o anjo disse para ele? Daniel, homem muito amado por Deus, desde o primeiro dia que você começou a jejuar e orar, a resposta saiu do céu. Mas o porquê não chegou antes? Porque teve guerra espiritual pelo caminho, irmãos. Aí que você precisa se fortalecer. Então diga comigo, amanhã. Fala, no tempo de Deus. Espere. Mas não resolveu ainda. Menino, menina, foge. Mas quem é adulto, eu estou falando com gente madura aqui dentro, vai entender que tem o tempo de Deus fazer. Amém? E ele diz assim no final, fala comigo, e a vara de Deus estará na minha mão. O que Deus colocou na sua mão não é para empurrar para os outros, não.
responsabilidades que são suas, são suas. Para de querer empurrar a responsabilidade sua para os outros. E outra coisa, você tem que segurar a unção, o chamado que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua vida. Você não vai largar para o ano 2022, você vai levar com você, porque você tem chamado. Era com essa vara que Moisés estava lá cuidando das ovelhas, quando ele viu um mato pegando fogo, e ele parou e ficou olhando, e ele ouve lá do meio daquele mato: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Moisés estremeceu com aquela voz poderosa, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz dos trovões. Treme, não treme? Quando sube daqui, troca com baixo, vai com o coração. Mas você imagina, Deus começou a falar com Moisés e disse: Moisés, você vai livrar o meu povo. Mas como que eu vou saber? Pega a vara e joga. E Moisés jogou a vara, e ela virou uma serpente. Moisés ficou assustado, porque ele jogou aquela vara e ela virou uma serpente. E o Senhor disse: pega no rabo da serpente. Ele pegou, ela virou uma vara de novo. Foi com essa vara que ele foi lá enfrentar Faraó. Foi essa vara que ele jogou lá e virou serpente na presença de Faraó. Foi com essa vara que, quando eles estavam diante do mar vermelho e o mar não se abria, o que Deus disse para Moisés? Fala comigo: levanta a vara e aponta para o mar vermelho. Então Moisés levantou aquela vara e apontou aquela vara, sabe quanto tempo? Uma noite inteira, até o mar se abrir. Então ele teve que levar a vara comigo. Fala: e a vara de Deus estará comigo. Tudo que Deus colocar na sua mão, não larga pelo caminho não, e nem entrega para os outros. Amém? Nem entrega para os outros. Olha o versículo seguinte, que bonito. E diz a palavra do Senhor: e fez Josué, fala comigo, e fez Josué como Moisés lhe dissera. Quer sucesso na sua vida? Sabe tudo que você escuta aqui? Sabe tudo que você escutou das 11 pessoas que falaram antes de mim? Põe em prática. Se Deus está falando com você, vai, então vai. Tudo que você ouviu aqui, põe em prática. Porque não era para o seu vizinho que não veio, era para você que ouviu. Tudo onde você esteve, as palavras que foram reveladas, coloque em prática. Josué fez isso. Mas diz a Bíblia que Moisés, Arão e Hur subiram aonde? Ao cume do outeiro. Fala comigo: boas companhias. Tem um videozinho, não sei se o Tiago preparou aí para vocês. Olha que só interessante isso. Olha lá, solte. Que elas estão do seu lado. Você até é uma bênção. Você tem que ter gente que vai. Põe o videozinho do começo sem som. Olha lá, a menininha abaixou, cedeu as costas para a outra subir. Olha lá. Como é bom você ter boas companhias que vão te ajudar para cima. Mas tem gente que gruda em você e, ao invés de te promover, te derruba. Então se cerque. Quem vai caminhar com você esse ano de 2023? Quem são as pessoas que influenciam você no dia a dia? Já parou para pensar nisso? Pergunte para quem, fala assim: você já pensou quem vai te influenciar esse ano? Temer porque aí, se eu estou
Cante. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O versículo de número 11 diz assim: quanta vez que Moisés levantava as mãos, fala comigo, Israel vencia. Sabe o que é isso, gente? A postura de um vencedor. Quantas vezes vocês me viram vir aqui no altar com cara de derrotado? Quantas vezes vocês me viram subir no altar e ficar murmurando? Quantas vezes você viu isso? Isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Mas é porque eu nunca tive problemas? É claro que sim. Mas ou eu tenho a postura de um vencedor, ou você vai olhar para um pastor, vai sentir derrota nele e você não vai querer ficar ali. Então você precisa entender que a sua luta existe, mas você precisa se colocar como um vencedor diante dela. Não é escondendo, não é tomando antidepressivo, não é fugindo, não é se encolhendo, não é se acabando de chorar, colocando no Facebook e me sentindo triste. Coloca uma lagriminha, expõe a sua vida para os outros, mas é você se levantando e dizendo: as minhas mãos precisam estar levantadas, o meu espírito precisa estar levantado. As pessoas que estão de olho em mim, marido, a sua esposa está esperando um homem com cara de vencedor. Esposa, o seu marido está esperando uma mulher com cara de vencedor. Toda vez que você se diminui, você perde, porque você considera o seu problema maior do que você. Toda vez que você somatiza isso, às vezes é uma coisa tão pequena. Um dia uma pessoa falou assim: eu quero cometer o suicídio, eu não aguento mais, eu quero me matar. Eu falei: mas qual é os problemas seus? Que tanto? Ele falou: minha vida virou uma desgraça. Irmãos, sabe o que era a desgraça dele? Ele colocou 5 contas de luz para pagar. Eu falei: por isso você vai tirar a sua vida? Você é fraco mesmo. Falei: deixa eu te mostrar os cheques da igreja que tem para pagar. Só vou te dar uma injeção de ânimo aqui. Gente, não faz esse monstro no seu caminho. Não acorda com depressão. Acorda com o espírito lá em cima. Levanta a sua alma. Levanta o seu ânimo, mulher. Levanta, passa um batom na sua boca, dá uma ajeitada nesse seu cabelo, arruma, toma banho de manhã, dá uma ajeitada, põe uma roupa melhor que você pode fazer. Homem de Deus, corta essas unhas, dá um jeito em você, mostra, levanta e diz: comigo está aquele que é a minha bandeira, Jeová Nissi. Aleluia. Tem que levantar sua mão, senão o teu problema cresce. E aí, irmão, como é que está? Pastor, mas a situação está a pior possível. Ei, está com a mão levantada, está andando para baixo. Tem que ter posição de vencedor. Fala comigo: postura de um vencedor. Tem homem de Deus aí? Postura de vencedor. Tem mulheres de Deus aí? Postura de uma vencedora, minha irmã. Levanta as mãos lá na sua casa. Se o seu marido estiver para baixão, chega nele e joga ele para cima. Fala: vai dar certo, marido. Pode estar a pior crise, mas uma palavra de uma mulher vencedora vai colocar o homem para cima. Vai ou não vai? Vai, ué. Aí você que é marido, chega em casa, você que é filho,
Você imagina um patrão chegar para os empregados, você que é patrão, e falar para eles: olha, a coisa está muito feia, nós nem sabemos como é que vai acontecer esse ano, olha, a situação está das piores possíveis. Os seus empregados, seus funcionários vão ficar com medo, mas se você for um profeta de Deus, você vai chegar lá e falar assim: a coisa está feia, a situação está difícil, mas nós vamos arrebentar e vamos vencer em nome de Jesus. Postura de um vencedor. Fala comigo: postura de um vencedor. Versículo 12, acho que é o 12, isso, 12. As mãos de Moisés eram pesadas. Fala comigo: as mãos de Moisés estavam pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Lembra que eu falei para vocês de Arão e Ur? Fala comigo: Arão e Ur sustentaram em suas mãos. Sustentaram as suas mãos. Eu imagino, irmãos, por que as mãos de Moisés eram pesadas? A vara que estava na mão dele tinha peso, era madeira pura. Ele estava com a vara levantada, símbolo da autoridade. Aquela vara era um símbolo de autoridade, símbolo do mover do Senhor. Mas estava pesado. Fala comigo: estava pesado. Sabe, gente, vai ter horas que você não vai aguentar, viu? Vai ter horas que você não vai ter força em você. Vai ter horas que você vai querer desanimar. Vai ter horas que vai te faltar força esse ano, viu? Estou falando para você. Pode escrever isso, você vai falar bem que ele falou. Vai ter horas que você vai querer ficar enfiado no quarto no dia de culto. Vai ter horas que é dia de trabalho e você não vai querer ir trabalhar. Vai ter horas que você não vai querer nem abrir o seu comércio. Vai ter horas que você não vai querer conversar com ninguém. Vai ter horas que você não vai saber o que fazer. Eu quero colocar um texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônicas 20, 12. Josafá estava enfrentando uma batalha. Rafa, no meio da batalha, o inimigo era tão grande. Fala comigo: o inimigo era mais forte. E ele disse: Senhor, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai tomar providência, o Senhor vai deixar nós perecermos. De vez em quando você tem que falar isso para Deus, irmão. Você tem que questionar Deus, você tem que entrar em oração ousada na presença do Senhor. E ele disse: Senhor, porventura o Senhor não vai julgar, não vai ver que nós estamos perecendo? Sabe o que Josafá disse? Nós não temos força. Não tem problema, crente. Esse ano vai chegar a hora que você vai falar: eu não tenho força. Irmão, por que você não veio para a igreja? Estou sem força. É o que mais, pergunta para os pastores, é o que mais vocês ouvem eles falar? Não? Sim ou não? Quando vocês visitam, é o que mais ouvem eles falar? Sim ou não? Estou sem força. E a gente não pode ficar sem força, né? Nós somos proibidos de ficar sem força. Mas se eu perguntar para os pastores aqui, eu os conheço de perto, tem dias que eles também estão sem força? Sim, meus irmãos. Estou revelando um segredo deles, mas eles sabem em quem eles têm crido. Josafá disse: Senhor, nós não temos força. Tem horas que você vai ver o problema tão grande, tão maior que você, e ele disse: Senhor, nós não temos força. Não temos força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. E tem horas que você vai estar igualzinho Josafá: não sabemos o que fazer. O que vai acontecer? A conta está desse tamanho e o dinheiro está desse tamanho. Como é que eu vou fazer? Temer porque... Cante aí. Se eu estou Cante aí.
guardado por quem nunca perdeu batalha. Cante esse louvor. Seu nome é Qual é o nome? Jeová Jireh, irás prover de novo. Fique em pé e cante um pouquinho. Creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Aí em pé, versículo de Josafá, 2 Crônicas 20:12. Senhor, nós não temos força. Fala comigo, Senhor, nós não temos força. Fala assim, nós não temos força, nem sabemos o que fazer. Quantos já se encontraram nessa situação? Quantos de vocês que estão aqui já se encontraram numa situação que você não tinha mais força? Que você quis largar tudo, que você quis correr, que você quis abandonar? Quantos talvez estão aqui que você chegou no momento que você até pensou em tirar a sua própria vida? E Josafá disse, Senhor, em nenhum momento você vê Josafá falando, nós vamos tirar a nossa vida, porque crente não pode fazer isso. Amém? Senhor, nós não sabemos o que fazer. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui que você também não sabe? Muitas vezes o problema chegou e você falou, e agora? Eu estou falando de coisas comuns, sim ou não? Fala comigo, enfrentamentos. Mas olha o final do versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Fala comigo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que significa isso? Os meus olhos não estão focados no problema. Os meus olhos não estão focados naquilo que é a minha luta. Tudo que você foca em cima cresce. Os nossos olhos não estão focados nos filhos de Amon, nos filhos de Moabe, que vieram contra Josafá nessa passagem. Lembra que eu estou em outra passagem bíblica? Mas ele diz, nossos olhos, onde que estão postos? Fala comigo, os nossos olhos estão postos em ti. Temer porque, cante aí. Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio
já estou terminando. Senta um pouquinho agora. Senta um pouquinho. Pode deixar a luz assim mesmo. Estou cansado, Senhor. Eu estou cansado. Talvez você vai dizer isso esse ano algumas vezes na sua vida. Você vai se lembrar dessa palavra. As mãos de Moisés estavam pesadas, mas ele tinha gente boa do lado dele. Nas lutas da vida, não se isole. Se isolar é pior. Se cerque de pessoas de oração. Tem tanta gente de oração aqui na igreja. Amém. Busque ajuda. Busque ajuda. Essa semana, o que mais se divulgou nas redes sociais é a figura de 2 leões, um leãozão e o leãozinho. E o leãozinho perguntando para o leãozão: o que você vai fazer agora? Ele diz: eu vou pedir ajuda. Pedir ajuda não significa que você vai correr. Não significa que você é fraco. Sabe por que você tem que estar cercado de pessoas boas? Há uma imagem que eu vou colocar aqui de um piloto americano. Ele era um piloto de um caça americano, Charlie Plumb. Depois você pesquisa a história dele. Esse homem faz palestras, e o título das palestras que ele põe é: quem dobrou seu paraquedas hoje? Charles Plumb. Quando ele estava atacando o Vietnã, o seu avião foi alvo de um míssil e ele foi derrubado. Naquele momento, Charlie Plumb acessou o seu paraquedas. Ele ejetou, o avião caiu, mas ele puxou o paraquedas e ele caiu em solo do Vietnã. Foi capturado, virou prisioneiro de guerra por 6 anos e depois acabou sendo solto. Virou um palestrante contando as experiências da vida. Charlie Plumb ficou muito famoso. Um belo de um dia, ele estava num restaurante e um homem, vem cá, Daica. Um homem estava lá e disse para ele: eu conheço o senhor. E ele disse: quem é você? Ele disse assim: eu era o homem que dobrava o seu paraquedas lá nas batalhas. Eu era também um soldado americano, mas o seu paraquedas eu fui designado para dobrar o seu paraquedas. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, que está em casa. O que significa isso? Eu mandei você sentar aí? Estou brincando. Sabe por que eu chamei ele? Pega aquele pau, aquela vara ali. Porque quando Moisés estava lá e ele estava cansado, fala comigo, ele não estava sozinho. Eu nunca ando sozinho, irmãos. Eu não sou super-herói. Eu preciso de pessoas que dobram o meu paraquedas. Pastor William está aqui, ele dobra o meu paraquedas há muitos anos. Segura muita coisa na minha vida. Joel, Marquinhos, muitos outros aqui. Lá estava Moisés. Fala comigo, cansado. As mãos começaram a pesar. Aquela hora que você não vai aguentar mais. Mas chega um momento que você olha para o lado,
Aí você fala: que bom que você está aqui, Arão. Que bom que você está aqui, Ur. Vocês dois dobram o meu paraquedas, mas vocês não podem segurar aqui, porque essa responsabilidade é minha. Eu não posso transferir meu problema para vocês dois, mas eu estou muito cansado. Vocês podem me ajudar a segurar meus braços? Você entende que você precisa de pessoas que te ajudem a caminhar nessa terra? Você entende que você precisa de pessoas que dobram o seu paraquedas? Charles Plumb olhou para aquele homem e disse: quantas vezes eu vi você lá, eu nunca parei para te dar um abraço e reconhecer o quanto você é importante na minha vida. Nunca te agradeci. Quantas vezes você dobrou o meu paraquedas, e se não tivesse dobrado direito, ele tinha falhado aquele dia. Quantas pessoas que Deus colocou na sua vida que estão dobrando o seu paraquedas hoje? Então reconheça que você precisa de pessoas para dobrar o seu paraquedas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu preciso de você. Fala: muito obrigado por você dobrar o meu paraquedas sempre. E diga assim: eu estou aqui para dobrar o seu paraquedas sempre. Daíca, pastor Daí, obrigado por vocês dobrarem meu paraquedas sempre. Eu quero sempre dobrar o paraquedas de vocês também. Obrigado, Rafa, Fred, toda a equipe, Fernando. Nós precisamos um do outro. Você acha que eu faria igreja desse tamanho, trabalho desse tamanho, tanta coisa aqui, tantos trabalhos, irmãos? A equipe é boa. Eu olho para o Anderson, para a Ana, para o Marco, para a Aline, para a Cris, para a Lana, Araceles, Inair, Vicente, para a Elizabeth. Olho para a Marlene, olho para a Lúcia, olho para o Renan, para a Fabi, olho para o William, para a Carlinha, para o Joel, para o Marquinhos, para a Bel. Olho para a equipe que trabalha, para o Rafa, os pastores que me ajudam aqui dentro. Eu olho para o Vaguinho, toda essa equipe boa, e eu digo: como eles dobram meu paraquedas? Eu não conseguiria, porque tem dias que eu também estou cansado, mas ainda bem que tem gente do meu lado para segurar os meus braços. Ou você vai precisar de pessoas do seu lado, vai precisar de pessoas para te ajudar. Não se isole. E eu estou encerrando aqui. Versículo 13 e o 14. 13. Assim Josué desfez Amaleque. Fala comigo: Josué desfez Amaleque. Fala o fio da espada. Sabe o que significa isso? Os enfrentamentos que você tiver, eles não vieram para fazer acampamento e ficar não, tá? Eles vão sair. Você vai passar por cima. Tempestade, ela vem e vai embora. E vou te dar uma dica. Eu não sei quantos são motoristas aqui dentro. Eu não sei se alguém me desculpa, Gisele, que é nossa mentora aqui, mas eu vou dizer uma coisa, dona da autoescola, então eu preciso falar algo aqui. Eu recomendo isso. Todas as vezes que você estiver enfrentando uma tempestade na rodovia, irmão, não pare no acostamento. Se você fizer, alguém vai te arrebentar a sua traseira, vai passar por cima de você. Passe, porque aquela tempestade está ali. Então vai em frente, e aquela tempestade vai ficar para trás de você, em nome de Jesus. Você vai desbaratar os seus inimigos. Deus vai te dar a vitória completa. Essa vitória vai ser completa sobre a sua vida. Lembre, todos os enfrentamentos que você tiver, eles não virão para fazer acampamento, eles vão sair da sua vida em nome de Jesus. Versículo 14. Escreve isso para a memória. Fala comigo: experiência. Você vai ter experiência para dar e vender e contar testemunho para muita gente como que você venceu essa batalha. Só vai servir para memória, porque acabar com você não vai te matar, não vai te eliminar, não vai te derrotar, porque aquele que te fez a promessa é fiel, mas vai servir como experiência de vida. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu
creio em ti. Olha só, Deus está falando com você. A vitória vai ser completa, irmão. Lembre-se, quantos enfrentamentos você tiver esse ano, Deus é contigo. Você vai chegar no final desse ano vivo em pé, vai olhar para trás e falar assim: quanta coisa boa Deus fez na minha vida, aleluia. E eu finalizo aqui no versículo 15. Moisés edificou um altar, e ele disse assim: fala comigo, Jeová Nissi. Fala comigo, o Senhor é a minha bandeira. Tudo que Deus te der de vitória, não vá lá no mundo gastar isso com o pecado. Não use as vitórias que Deus te deu na sua mão para você glorificar Satanás. Não use o que Deus te fez vencer para você dar glória para o mundo. Levanta um altar para o Senhor. Levanta um altar na empresa, levanta um altar na sua casa, levanta um altar na sua vida. Reconhece quem foi que fez isso. Quando você estiver muito próspero, você vai estar, diga amém. Quando você vai ver que, meu Deus, aconteceu tanta coisa com tanta gente e nós estamos em pé, aleluia. Levante um altar para o Senhor. Honre o Senhor com os teus bens. Honre o Senhor com as primícias das tuas rendas. Levante um altar e diga: Jeová Nissi. Fred, quando a sua empresa estiver arrebentando, levanta um altar lá e diga: Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira da minha empresa, o Senhor é a bandeira da minha conta bancária, o Senhor é a bandeira da minha família, o Senhor é a bandeira da minha vida. Eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Levanta um altar. Vós, como aquele único leproso, volta para agradecer. A vitória foi grande, a responsabilidade aumentou. Se a vitória, irmão, cada vitória sua aumenta a sua responsabilidade. Volta e adora. Volta e fala: estou aqui, pastor, para servir, para trabalhar para esse Deus, porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida.